Tá gravando. O que é? Está gravando. Beleza. Deixa eu dar uma boa noite pro povo aqui e aí a gente começa. Esse pessoal que está vendo aqui são alunos da oficina. Eu tô vendo que tem gente aberta aí, né? A gente se encontra sempre que tem aula, é aqui. Sempre que tem algum evento, palestra, é aqui. Então, o pessoal... E é sempre nesse horário, terça-feira, 20 horas. Então, o pessoal está acostumado, já tem meio horário reservado para isso. Legal. Você dá aula qual é o tema das aulas? Já vamos começar, calma. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o povo e já conversa. Pessoal, boa noite. Eu vou conversar hoje com o Roberto Palmeira, a indicação de uma colega nossa, oficineira aqui. Ela insistiu muito que a gente conversasse. Eu não vou conhecer o Roberto hoje junto com vocês, então nós vamos descobrir juntos. Quando vocês tiverem pergunta para o Roberto, vocês escrevem aqui no comentário. Eu tenho algumas perguntas aqui. Vocês escrevem aqui no comentário, eu faço aqui no áudio. Aí a gente vai conversar. Roberto, Diga. A minha proposta é o seguinte: a nossa amiga em comum, ela insistiu que a gente precisa se conhecer, né? Então, eu acho que a ideia não é que eu faça uma entrevista com você, porque se eu te entrevistar, eu vou conhecer você, mas você não vai me conhecer e não vai conhecer a oficina. Você já fez uma pergunta. Então, a ideia é que a gente vai alternando perguntas. Assim, eu pergunto, você pergunta, eu pergunto, você pergunta, e a gente vai se conhecendo e vai deixando o papo fluir aí. Vai ter a interação dos alunos aqui também, para curiosidade deles, e a gente segue aí batendo um papo. Muito bem. Combinado. Para o ímpar para ver quem começa. Pode começar, o programa é teu, pô. Tá. A primeira pergunta que eu pensei em te fazer é essa. Por que você acha que essa nossa amiga em comum quer tanto que a gente se conheça? Não sei. Eu tenho 3 atividades que eu desenvolvo hoje. A primeira é frente ao Instituto Hope, que é Hope com R. O trabalho no Instituto Hope é realizar desejos de pessoas que têm as vidas ameaçadas por doenças graves. O que a gente faz? Que tipo de desejos são esses? São desejos significativos. Então, a gente não entrega nenhum iPhone 15 para ninguém, a gente não dá uma Ferrari para ninguém. A gente realiza sonhos que as pessoas têm, muitas delas em estágio final de vida, que é ver o seu gato, voar de asa delta, ter uma mensagem de um cantor, as coisas mais diversas. Semana passada eu levei uma menina com esclerose lateral amiotrófica, é uma doença neurológica, onde ela vai paralisando o corpo da pessoa, e essa menina queria comer um japonês. Então, a gente pegou a cadeirinha de roda, achamos um japonês que coubesse e tal. Então, tem todo um trabalho de pesquisa do conforto e tal. Esse é um dos trabalhos que eu faço. O outro é frente a um evento chamado Death Café, ou Café da Morte. É uma proposta que a gente tem uma vez por mês uma reunião. Essa reunião hoje é rotativa, eu tenho Zona Sul, Zona Norte online, onde a gente reúne pessoas, come bolo, toma café, e o papo é sobre a morte. É um fórum livre para a gente falar as dúvidas, as curiosidades, as coisas engraçadas que a gente percebe sobre a morte, não são poucas, e a gente sai dali olhando para a nossa vida de uma forma extremamente diferente. Então, esse é o segundo evento. E o terceiro é um trabalho que eu tenho frente a um home care, onde eu faço a mediação de famílias com as suas ponderações e tal, e a empresa. Então, a gente tem de tudo que você possa imaginar, de problemas mais graves, de coisas que não estão dando certo, onde eu entro e realizo. Esse é são os meus 3 trabalhos que eu realizo hoje.
com pessoas, né, ligados à atividade de proximidade de morte e tudo mais. Talvez seja por isso que ela tenha falado alguma coisa. Muito interessante. Eu dei uma risada aqui no começo porque você começou a falar assim, levar o gato e para pular de paraquedas. Era duas frases, mas você falou na sequência. Você falou na sequência, levar o gato para pular de paraquedas. Não, já levei duas pessoas para voarem de paraquedas, uma de asa delta, uma de avião. A gente vai fazendo. As pessoas vão criando. A gente agora está com 5 sonhos para realizar essa semana que vem. E vamos embora. Quanto tempo você está fazendo isso? Tem 8 anos. Eu comecei em 2016, quando eu conheci o projeto holandês. Era um paramédico que realizava os sonhos das pessoas em estágio final de vida. E ele sempre leva de ambulância, como ele era paramédico, ele tinha essa facilidade. Hoje o grupo deles tem 7 ambulâncias doadas, um galpão enorme. Eles já realizaram mais de 20 mil desejos na Holanda. E eu vi uma reportagem desse homem, chamava-se Kees Veldberg, veio a falecer agora em 2021, aos 62 anos, vítima de um ataque fulminante de coração. Não despediu de ninguém, o filho dele deu continuidade. E hoje somos 19 países fazendo essa ação pelo mundo. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o mais pobrinho deles todos, tanto que o projeto no mundo inteiro chama Ambulância do Desejo. Eu sou o único que ainda tem o desejo de ambulância. Eu consegui agora um... Vocês são interligados. Como assim interligados? Sim, nós conversamos, tivemos uma reunião em 2019, presencial, em Roterdã. Em 2021, a reunião foi em Singapura. A gente tem as reuniões frequentes para trocar experiências, o que a gente faz, o que não faz, o que acontece em cada país. E agora a gente vai fazer aqui no Brasil, pelo menos eu assumi essa parte de marketing. Eu tô responsável por gerar um livro nosso, contando os sonhos de cada país, e um programa de TV que vai ser traduzido para o inglês, onde a gente vai falar sobre os sonhos do Brasil e do mundo, do Japão, da Austrália, da Suécia, de tudo que é lugar que a gente tem. E me conta esse momento que você falou assim, eu vou fazer isso. Como é que você decidiu que Eu você ia já fazer? gostava de projetos voluntários. Eu já tinha trabalhado como voluntário no CVV, Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho fascinante no Brasil, de atendimento de pessoas que estão tendo dificuldade de dar continuidade às suas vidas. Depois eu trabalhei na Junior Achievement, no projeto Mini Empresa, que eu fiquei fascinado, fiquei 3 anos nesse projeto. Depois eu trabalhei no Viva Rio, capacitando voluntários para ir para a rua e conversar com a população. E aí eu dava aula. Eu fui professor na Estácio, fui professor no Senac, no IBMEC. E aí, uma dessas professoras que conhecia esses trabalhos que eu fazia, falou, pô, tem um negócio aqui que você vai adorar. E me mostrou uma reportagem desse homem na BBC de Londres. Ele estava ganhando o prêmio de homem mais inspirador do mundo em 2016. Quando chegou, eu vi a reportagem dele, comecei a pesquisar sobre ele, e foi uma foto que me impactou muito forte. Foi uma foto que eu vi ele levando um rapaz já bem carequinha para ver a girafa que ele cuidava, ele era tratador de zoológico. A girafa reconheceu esse rapaz, desceu e deu uma lambida no rosto dele. Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso no Brasil. E aí eu juntei umas pessoas, montei uma apresentação do trabalho do Kees e falei, gente, eu vou fazer isso aí que esse homem faz. Eu gosto disso. E aí todo mundo me olhou e falou, tá legal, vai fazendo aí, que a gente dá força. E eu comecei a perturbar um monte de hospital para fazer essas coisas e tal. Foi até que eu cheguei no Frei Luís e conheci uma senhorinha de 80 anos que ela ficava ouvindo a Rádio Tupi o dia inteiro. Ela adorava a Rádio Tupi. Ela adorava os radialistas.
e ela tinha a vontade de conhecer alguns deles. E aí eu juntei esses caras todos num dia, assim, de surpresa para ela, e a gente foi para a Rádio Tupi, e ela conheceu, viu onde gravava, viu tudo. E eu, da mesma forma que eu quis, eu entendi que essa era a minha missão e falei, cara, é isso que eu vou fazer o resto da vida. E foi assim. Sensacional, né? Sensacional, legal. É muito. Quando a gente se encontra essa que você chamou de missão, né? Fala, putz, isso aqui É o eu sei fazer, propósito. posso fazer e quero fazer, né? É Pode o falar. propósito. É você olhar e falar, cara, esse é o meu daimon, como Aristóteles descreveu, né? Isso é a minha essência. É isso que eu tenho que fazer eclodir na minha vida para que a coisa vá para frente. E aí eu dei linha nessa pipa. Gramei 8 anos carregando esse projeto nas costas e com gente, e com pessoas acreditando. Hoje a gente já espalhou isso, está em Jundiaí, São Paulo, Belo Horizonte, Governador Valadares, Recife, Salvador, Macapá. Estamos começando agora Florianópolis e Brasília. Então, vai andando. Bom, tem outras perguntas aqui, mas agora vamos alternar. Sua vez, pergunta Vamos aí. embora. Você dá aula de quê? Como é que é esse trabalho que você faz? Boa. Eu sou professor de autociência. Uhum. Autociência é uma palavra que eu inventei. No trabalho que eu desenvolvo, tem várias palavras que são invenção minhas. Às vezes, eu procuro, como professor, você também foi professor, né? A gente tem que explicar certas coisas. E, às vezes, as palavras que a gente tem à disposição, ou elas não conseguem explicar, ou elas, ao invés de ajudar na explicação, atrapalham. E aí eu tenho facilidade com linguagem, e aí eu invento palavras se eu precisar. Então, quando eu estou conversando com as pessoas de forma corriqueira, que elas são mais leigas, eu uso a palavra autoconhecimento, porque é uma palavra mais acessível. Às vezes nem essa é. Então, às vezes eu falo que eu sou professor de psicologia, às vezes eu falo de filosofia, porque tudo roda em volta, assim. Mas a palavra correta é essa, autociência, que eu inventei para explicar um problema que tinha nessa matéria, digamos assim. As pessoas têm ideia de que elas vão estudar autoconhecimento. E isso é um equívoco, porque o autoconhecimento não é uma prática, ele é o resultado de uma prática. Aí eu fiquei eu tinha essa dificuldade, assim, eu falava, porque a pessoa chegava até a mim e falava assim, me dá o autoconhecimento. E não tem como um professor dar o autoconhecimento, uma vez que ele é o produto de uma prática. E essa prática, ela não tinha um nome. Assim, nas tradições em gerais, você pode dizer que você está fazendo psicanálise. Porque quando você faz psicanálise, você produz autoconhecimento. Sim. Você pode dizer que você está fazendo meditação, porque quando você está fazendo meditação, você produz autoconhecimento. Você pode dizer que você está fazendo mindfulness, que é outro nome para meditação, que você também produz autoconhecimento. Mas nenhuma dessas palavras me serviam e me agradavam. Então eu falei, eu preciso encontrar uma palavra que explique qual é a prática que o aluno praticando vai produzir o autoconhecimento. E não tinha. E aí eu falei assim, se ele está produzindo autoconhecimento, ele vai ter que ficar ciente de si. Se ele vai ter que ficar ciente de si, ele tem que se autoconhecer. Então ele vai praticar autociência. Aí eu inventei essa palavra, autociência. Se você for lá no Google e digitar autociência, vai cair sempre no site da oficina, porque essa palavra não existe. O que eu basicamente faço é ensinar as pessoas a praticarem autociência. Então, usando duas palavras correlatas, porque o autoconhecimento não é só autoconhecimento psicológico, digamos assim, e pessoal, que seria o que a psicanálise proporciona, que é um autoconhecimento psicológico, do funcionamento da psicologia humana, e pessoal, que é do seu próprio funcionamento.
Tem também um aspecto existencial, que é o aspecto da meditação. A palavra que eu uso para explicar como que você pratica autociência e produz esses autoconhecimentos, o existencial, o psicológico e o interpessoal, é autoobservação. Então, você pratica autoobservação, você pode praticar autoobservação existencial, você pode praticar autoobservação psicológica e você pode praticar autoobservação pessoal, que é bem próximo da autoanálise. E praticando isso, você produz autoconhecimento. É isso que eu ensino os alunos a fazerem, praticar a autoobservação existencial, psicológica e pessoal. E qual o objetivo final? Para quê, né? Essa foi a palestra que eu dei a semana retrasada. Autoconhecimento para quê? A ideia tem... Aí, a prática é essa. Aí vão surgindo perguntas, que nem essas suas. Quando eu comecei, só para você entender, já vou responder sua pergunta. Eu não era um professor, eu era uma pessoa que estava buscando autoconhecimento, eu era um buscador de autoconhecimento. E conforme eu fui praticando a autoobservação, eu fui produzindo autoconhecimento. E conforme eu fui produzindo, eu comecei a compartilhar as coisas que eu ia descobrindo. Conforme eu fui compartilhando, outras pessoas se interessaram no meu compartilhamento e foram chegando. Isso veio junto com o advento da internet. Quando a internet começou, aquela época dos blogs e tal, começo do YouTube, aí eu fui compartilhando conteúdo e as pessoas interessadas no que eu estava compartilhando foram chegando. E elas faziam perguntas e queriam explicações sobre o que eu estava falando. Aí eu produzia mais conteúdo. No final das contas, fazendo uma longa história curta, eu acabei percebendo que eu precisava estruturar a transmissão desse conhecimento. Porque ficar assim, atirando para todo lado, para qualquer pergunta que as pessoas fizerem, eu não ajudava elas, porque elas não tinham o caminho das pedras. Aí, no fim dessa história aí, eu comecei a estruturar. Eu fui escrevendo livros, são livros online, que estão tudo... O trabalho da oficina é inteiramente gratuito. Eles estão disponíveis no site da oficina. Fui escrevendo livros e tal, as pessoas liam o livro, vinham atrás, aí eu falei assim, não, vou organizar isso aqui. Primeiro lê esse livro, depois lê esse, depois lê esse, depois lê esse. Né? Começa pela fase existencial, depois vai para a psicológica, depois a gente entra nos relacionamentos. Fui botando ordem na coisa. Isso virou um ciclo de estudos. E hoje em dia a oficina oferece um ciclo de estudos de autociência muito bem organizado, de 10 meses, e quando a pessoa termina o ciclo de estudos, ela ainda pode participar de grupos de prática que a oficina oferece. A sua pergunta é o seguinte, para quê? Autoconhecimento para quê? É para poder viver melhor, porque sem autoconhecimento, tem uma frase na oficina que diz assim, famosa, né? Eu gosto de pontuar frases para ajudar as pessoas a memorizar certos conceitos. Tem uma frase que diz assim, para viver mal, ignorância basta. Para viver bem, só com lucidez. Então, o problema, as pessoas vivem mal porque elas ignoram o funcionamento humano delas, humano e existencial. A partir do momento que elas despertam a consciência, que elas tomam consciência do que é ser e humano, né, que é junto e misturado, o ser e o humano, elas começam a viver melhor. Então, essa conscientização de si mesmo é o despertar da consciência e a produção do autoconhecimento que leva ao bem viver. Beleza? Entendi. É curioso porque nesse meu trabalho, parecido com o teu, a gente descobre que todo mundo existe, mas poucas pessoas vivem. E o que eu entendo é isso, para viver, você tem que ter essa consciência. No Instituto Hope, eu sempre falo isso, eu trabalho com o melhor do ser humano. Ali não tem mais máscara, ali não tem mais vergonha, ali não tem mais
coisas que você faça para os outros, não tem mais ego. Você ali é só verdade. E não tem nada que encante mais as pessoas do que uma pessoa sendo verdadeira. É a coisa que mais apaixona as pessoas. Ontem eu estava falando com um casal, me contando a história de um primo deles, que está com uma deficiência agora, uma doença, esclerose lateral amiotrófica. Foi a mesma doença que eu falei do início. E ele tem ainda algumas vontades de escrever livros, de fazer peça e tal, mas ele não quer mostrar para ninguém essa doença. E o que a gente aprende nesse trabalho é que quanto mais rápido você assumir a sua singularidade, mais rápido você vai encontrar a felicidade. Ou seja, quanto mais rápido você assumir quem você é, o seu eu verdadeiro, você vai evitar, inclusive, de ter os arrependimentos na hora da morte. Quais seriam eles? Poxa, eu não dediquei amor. Poxa, eu não fiz o que eu quis na minha vida. Eu fui fazer uma profissão porque meu pai, minha mãe, minha esposa me falaram, porque dava dinheiro. Eu não consegui estar mais com os meus amigos. Eu não segui meus sonhos. Eu trabalhei demais. Então, essas 5 situações são as 5 situações que mais causam arrependimentos na hora da morte. E o que a gente verifica também, Ferrari, muito curiosamente, é que as pessoas morrem como viveram. É uma coisa que é bastante coerente. A tua vida tem uma linha de coerência. Se você tem uma vida disposta... A gente perdeu uma senhora agora recentemente, baiana. A gente tinha acabado de realizar o sonho dela com Carlinhos Brown. E ela deixou uma mensagem para todo mundo assim: gente, eu estou me sentindo cada dia mais fraquinha, eu estou achando que eu não vou muito para frente, e daqui a pouco a gente vai ter um velório bem bonito. Mas não se preocupem não, que eu estou dando risada, eu estou bem, e eu quero todo mundo lá, bem bonito, amo todos vocês. E ela morreu 11 horas depois disso. Quando você tem essa compreensão do seu ciclo de vida, que você tem a oportunidade de ter uma vida longa com a sua família, com as suas pessoas que amam ao seu entorno, isso é tão prazeroso, isso é um fechamento de ciclo tão interessante que te dá essa paz. Essa senhora com certeza teve uma vida alegre, de paz, de tudo bacana. Então a coisa é coerente com a sua história. Isso é a coisa mais gostosa de você entender. E a autoconsciência talvez seja muito esse olhar também, de você ter esse entendimento que a sua vida tem início, meio, mas também tem fim. Você, em algum momento, você vai. A gente tem um filme que era The Green Mile, eu esqueci o nome em português, com um personagem negro enorme e o Tom Acho que é Hanks. alguma coisa de esperança. Não sei o que é de esperança em português. Era lindo esse filme. E no final você vê que o cara foi condenado a viver uma vida eterna, onde ele vai perdendo todo mundo que ele ama e só ficou ele e o rato. Aquilo me impactou tanto. Se fosse um superpoder, eu não gostaria de buscar esse superpoder da vida eterna, mas eu gostaria de buscar o poder da vida plena, da vida com emoção, da vida com sensação, consciente. Então, acho que é muito disso que você fala, né? Você tocou em uma das minhas perguntas. Você disse, assim, um amigo, não, a gente tem uma equipezinha que faz videozinhos lá no Instagram, né? Para ter um videozinho lá, para ter uma divulgação da nossa conversa aqui, ele pegou um trecho de uma fala sua e você falou exatamente isso. Você disse assim, ó, eu trago mais vida aos dias das pessoas. Isso é muito mais importante do que ter mais dias de vida. Eu não consigo dar mais um dia de vida para você nem para ninguém, mas eu consigo dar mais vida nos teus dias. Eu consigo pegar uma pessoa num CTI e fazer um samba lá. Então, Tá perfeito.
Hã? Tá perfeito. Não, tá perfeito. Vou alinhar agora uma ideia aqui, né, com essa Ah, sua. Porque, assim, você pode passar uma semana, vamos supor, uma semana, você passa 7 dias de vida, vivendo 7 dias. E nesses 7 dias, são 7 dias que você não está vivendo a sua vida. exato. Então, é meio como se você não tivesse vivido, né? Se for uma semana perdida da sua vida. E ao mesmo tempo, você pode passar uma hora, né, que é o que você está dizendo aqui nessa frase, você pode passar uma hora sendo você mesmo, que você trouxe da verdade, né? E essa uma hora vai valer por um ano inteiro, às vezes. Porque você passou um ano inteiro, vamos usar um termo que eu uso muito na oficina, em autonegação, né? Você não viveu de verdade a sua verdade. Você viveu qualquer coisa, qualquer programação e tal. E às vezes, em uma hora, tem uma prática na oficina que eu pergunto para as pessoas se elas morressem, qual seriam 3 lembranças que elas levariam. Né? Você vai morrer e só pode levar 3 lembranças. Quais são essas 3? Com certeza são lembranças, não são lembranças de autonegação. São lembranças de elas viverem intensamente. E é isso. Isso é que você está dizendo da verdade, é assim. O natural seria que todos nós fôssemos verdadeiros, não é? E inclusive isso que acontece com as crianças. As crianças elas não vivem uma mentira. Elas incomodam muitas vezes justamente porque elas não querem viver. Elas estão vivendo naturalmente. Não gostei, não gostei. Se ela não gosta, ela fala, não gosto. Você gosta? Não gosto. A gente não, a gente come a contragosto, né? Então, o Sim. natural seria que a gente vivesse a nossa verdade. Vamos usar esse termo. Só que isso não acontece. É a exceção, não é a regra. A minoria das pessoas vivem espontaneamente, vivem a sua verdade. A maioria, que nem você falou, veste uma máscara e fica fingindo ali. Então, tem alguma coisa que impede a pessoa de ser ela mesma. Tem alguma coisa que impede. Aí que entra a necessidade do autoconhecimento, para a pessoa descobrir por que ela não consegue ser ela mesma, sendo que é natural. Na medicina seria assim, se o natural é a saúde, está doente, tem que descobrir o que está impedindo a saúde, não é? Sim. Para Então, você descobrir barulheira o que de moto aqui. para descobrir o que está impedindo a saúde, você tem que fazer um exame e chegar num diagnóstico. Essa coisa de fazer o exame e descobrir o diagnóstico do que está impedindo a saúde é a prática da autociência. Muito legal. E basicamente é isso, né? Quando os pacientes que eu pego, principalmente no Hope, são pacientes que voltaram a entender que a verdade é a linha. Eles não têm mais necessidade de agradar ninguém. Eles não têm mais necessidade de mentir para ninguém. Os 5 desejos das pessoas, os 5 maiores desejos do brasileiro, hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, é um carro novo, uma casa própria, uma cirurgia plástica, um gadget, um iPhone, um tablet, alguma coisa, ou uma viagem. Nenhum desses 5 aparecem para mim. Ninguém me pede para botar um seio de não sei quantos ml antes de morrer. Engraçado, eu já tive uma menina que me pediu para se maquiar para morrer bonita, que ela sabia que ela ia morrer naquele dia ou no dia seguinte, e ela pediu para morrer bonita. Mas é raro, muito raro ter esse olhar. Já tive pedido de books, tenho muito pedido de curso, curiosamente, porque é como se você negociasse com Deus, né? Olha, eu vou, mas deixa eu acabar meu curso, deixa eu me formar em direito, deixa eu acabar o curso de inglês. É como se as pessoas negociassem o seu momento, tentando, numa tentativa débil, né, de
adiar esse negócio, porque a morte ela é muito democrática, ela vem e acabou, não tem essa, vem para qualquer um. Não tem rico, pobre, não tem de esquerda, direita, ela vem. Isso é interessantíssimo. Você está citando, eu percebi, né, aquele estudo dos 5 últimos desejos do paciente terminal. E creio que você conhece também as 5 fases, né? Não é? Foram descritas por Elizabeth Kubler-Ross. E quando você entra em contato com as pessoas estão lá chegando já na quinta, não é? Sim. Não, depende. Tem pessoas que não passam pelas 5, tem pessoas que ficam na raiva, tem pessoas que ficam na negociação. É muito curioso esse olhar, né? E eu acho que isso faz parte até do nosso dia a dia. Nós também somos assim com a nossa vida, independente de estar ameaçados ou não. Certos trabalhos que a gente assume na vida, a gente tem uma negação, tem uma raiva, tem uma negociação. É uma coisa muito interessante isso que foi descrito por ela. Na verdade, ela escreveu mais, são 9, né? Elizabeth Kubler-Ross foi uma das precursoras do cuidado paliativo, era uma suíça naturalizada nos Estados Unidos, e junto a Cicely Saunders, que era uma inglesa, as duas, na década de 50, começaram a ter um olhar humanizado para as doenças e para as pessoas. Então, foi Cicely que começou a ter um olhar, às vezes, conversando com o médico, tinha um paciente lá se tremendo de frio, ela falava, gente, aquele paciente está com frio. Ela, não, liga não, que ele está morrendo. Não, como não liga não, ele está morrendo? Ele está com frio, ele não precisa sofrer. E esse foi um entendimento que nos levou, inclusive, a fazer uma pesquisa de qualidade de morte no mundo, onde o Brasil, vergonhosamente, hoje ocupa a 59ª posição de 81 países. Aqui no Brasil só se morre melhor do que Paraguai e Líbano. E o que é morrer bem? A gente está perdendo hoje para Bangladesh, Haiti, Guiné-Bissau, Sudão. São países que você fala, porra, não é possível perder para isso. Eu sou bem tratado, eu vejo pessoas bem tratadas. Ok, Rio e São Paulo. Sai desses 2 centros, você vai ver Penedo, já vai ver que é outra realidade. Vai na Rocinha, ver como é que se morre lá. Vai no interior do Maranhão. Então, esse tipo de olhar, vai em Macapá, como eu fui, onde você tem lá um hospital que está sendo construído há 12 anos, que não acaba, precisa de 12 milhões para acabar. O que é 12 milhões para um governo, gente? Não tem, o Macapá hoje não tem nem como é aquele aparelho de ressonância, não, de tomografia. Se o menino cai lá de moto, vai para o hospital público, não tem como fazer, vai para Belém ou para São Paulo fazer tomografia. Porra, isso não são coisas que a gente não precisa passar. A gente tem que ter um olhar diferenciado para a humanidade das pessoas. Eu acho que esse é um olhar que hoje a gente tem que ter. A humanização, as pessoas. É isso que está contrapondo a inteligência artificial de verdade. Esse é o olhar. Não sei se vocês estão falando sobre isso. Sim. Você chega a abordar a inteligência artificial no teu trabalho? Diretamente não. Quando a gente está estudando o ser humano, a parte psicológica, a gente estuda, sei lá, o que é a inteligência. E tudo que é externo, tem os acontecimentos externos, a realidade externa, a vida que a gente supõe que é um mundo, uma vida externa, assim. Mas ela não está dissociada do ser humano. Então, por exemplo, o ser humano inventou o computador. É uma produção humana. E o computador ele não veio de fora para dentro, ele veio de dentro para fora. Ele veio de dentro do ser humano, aí ele botou para fora. Aí o ser humano bota o computador, ele botou tudo para fora, né? Botou a cadeira, botou a porta, todas as criações
humanas veio da inteligência humana e da imaginação humana que colocou no mundo externo. Só que a hora que a gente coloca no mundo externo, essa criação espelha o Criador. Ao espelhar o Criador, você olha para ela com o propósito de produção de autoconhecimento. E isso acontece com o computador. O computador, ele não é do jeito que ele é à toa. Ele é do jeito que ele é porque quem criou o computador foi o ser humano. A mesma coisa se dá com a inteligência artificial. A inteligência, o que a gente chama de inteligência artificial, não é do jeito que é à toa. Ela é porque é uma produção humana. O ser humano criou a inteligência artificial. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, sabendo que nós somos o criador dela, ela explica para a gente quem a gente é. Tá entendendo? Perfeitamente. Eu acho que a gente falou de existir e viver, né? A rede social, principalmente, você falou de computador, a rede social hoje é um fator de deixar de viver. Você fica vivenciando a vida dos outros naquele negócio e vendo como os outros são felizes de uma forma nem sempre verdadeira, e você começa a questionar a sua própria vida, né? Isso te dá um olhar muito diferenciado, muito distorcido de uma realidade do mundo que não existe. Até porque você tem, por algoritmo, todas as informações que te deixam feliz. Informações que validam o teu pensamento de alguma forma. Então, se eu sou botafoguense, eu recebo muita coisa do Botafogo. Se eu estou na rua e vejo alguém com uma bandeira do Flamengo, eu falo, pô, mas peraí, esse cara não vê rede social, não? Não, não vê. Ele não vê a minha rede social, ele vê a dele. E da mesma forma, ele vai ficar indignado de eu estar com uma bandeirinha do Botafogo. Isso acontece com esquerda e direita, preto e branco, judeu e palestino, com tudo que você possa imaginar de dicotomia que a gente tem hoje. Então, isso deixa a gente numa insegurança de vida enorme. Você realmente precisa ter um olhar para dentro de si para se entender e ter essa personalidade de falar, não, peraí, isso para mim é legal, isso não é. Não é porque está todo mundo fazendo que eu vou nessa onda. Isso não é bom para mim, de alguma forma, né? E eu acho que isso está sendo muito foco da garotada, principalmente, né? Dos adolescentes que seguem essa coisa piamente e se intoxicam desse negócio, que é uma barbaridade, né? Se você não disser para o mundo quem você é, o mundo vai dizer para você. E se você não sabe, você acredita, aí você começa a reproduzir isso. Mas tem uma coisa antes de eu entrar nisso, que tem a ver com a questão dos sonhos e com uma questão que eu trato na oficina, que seria. Por isso que o nome da oficina não é por acaso, ela é o número 1, né? Oficina. Tem a ver com individualidade, que tem a ver com isso que a gente está conversando. Mas antes da gente ir para essa questão, eu quero fazer uma observação e uma pergunta que eu achei muito interessante no seu trabalho, que seria assim: a gente pode trabalhar com os sonhos e com as pessoas e com o ser humano no comecinho da vida delas, né? Que é o processo de educação no começo. E você está trabalhando no final, né? Me fala sobre essa coisa de trabalhar com o ser humano no fim da jornada. Em que implica isso? Por que você acha que você te chamou a atenção para fazer isso, trabalhar com o ser humano no final? E vamos caminhar um pouquinho por aí. Só ressaltando que às vezes o final é aos 5 anos de idade, aos 8, aos 9. Ah, tá. Então, é verdade. O fim não é para 70, 90, não, tá? Sim. Eu pego muito paciente com história final. Peguei um menino agora de 4 anos que até virou essa historinha dele, graças a Deus. Fez um transplante, deu tudo certo. Eu acho que a finitude, ela traz uma verdade que é única na tua vida. É única. É onde você realmente vai se despedir de tudo que você fazia para os outros e vai fazer só para si. Quando você tem essa oportunidade de vivenciar esse momento que nem todos têm, alguns vão morrer de acidente, não vão ter como despedir. Eu acho que isso hoje passa a ser até um bônus,
onde você pode despedir das pessoas que você ama, pode pedir desculpa, pode se refazer, pode realizar alguns sonhos que você não se permitia porque o trabalho não deixava. Eu acho que esse é o momento mágico. Você falou um negócio da criança, e eu tenho uma frase de um mestre que eu tive, de palhaçaria, onde ele fala que o momento da vida que você mais cria é quando você é criança. E aí aparece uma bruxa má com uma maçã e adultera a sua vida quando você come aquilo. E você se torna adulto e tudo fica chato, tudo fica esquisito, até que você encontra alguém que vai dividir a vida com você. E aí você tem um olhar de eu com eu, você tem um olhar de eus. E isso é que faz você voltar à sua vida, à sua criatividade e às suas paixões. E ele fala uma coisa que eu concordo muito, onde ele traz uma ideia que a vida é ingrata. Se tudo der certo, mas tudo der certo, mais uns 20, 30 anos você está usando fralda, está ouvindo mal, está enxergando pessimamente, sente mais frio, teus ossos ficam mais frágeis. Se tudo der certo. Se não der certo, talvez você perca uma pessoa que não estava esperado antes de você. Talvez você sofra um acidente. Mas a vida é cruel de alguma forma, de te levar para esse momento difícil, de tudo ficar mais difícil e tudo ficar de uma forma que, se você não tiver muito equilíbrio, muito conhecimento, não é suportável. Então, esse momento, a minha escolha vem exatamente por esse olhar, onde ninguém quer olhar para esse lado, ninguém quer olhar para a morte. Morte é tabu. Eu sou de um tempo que chegava em casa de um enterro, eu tinha que tirar sapato, lavar a roupa inteira, não se podia falar a palavra câncer. A gente tinha um monte de coisa que era proibido e tabu. Então, isso é que eu tento quebrar com esse meu trabalho, de alguma forma, dando leveza e uma compreensão um pouco diferente. Não um romantismo, que a morte nunca é bonita, nem aos 5, nem aos 50, nem aos 100 anos. Mas ela pode ser compreendida de outra forma. Massa. Então, em outras palavras, quando a pessoa pensa na finitude dela e quando a finitude está próxima, ela se permite pensar em si primeiro. Ela Não é fica isso? valente, ela respira diferente, ela começa a perceber o amor que ela recebe. Não é incomum você ver mulheres com câncer dizendo que nunca viveram um momento tão especial nas suas vidas, nunca receberam tanto amor, nunca olharam para a vida dessa forma, com essas cores, com esses gostos que elas têm sentido. Não é incomum isso. É muito interessante. Você conhece aquela música do Frank Sinatra, My Way? Sim, que ele fazia as coisas da forma dele, do jeito dele. E é isso. Eu costumo dizer para as pessoas, às vezes eu digo para os alunos assim, que tem dois jeitos deles morrerem, né? Eles podem morrer cantando My Way ou morrer cantando aquela música do Titãs lá. Queria ter amado mais. Não tem queria. Não pode ter queria. Esse é o nosso objetivo, o meu e o teu nesse trabalho, né? E é assim, então, cara, que a gente vai. Então me diz qual é a sua resposta. Por que o ser humano não se permite viver desde o começo, o tempo todo, como se fosse o último dia? Medo. As pessoas querem aprovação. Desde que você nasce, eu sou um cara engraçadinho, porque quando eu era um pequeno Robertinho, talvez eu tenha feito uma piada, alguém riu, eu falei, ganhei amor. Então, a busca da gente sempre é por ganhar amor e aprovação. Algumas pessoas acham que ganham amor e aprovação fazendo o que os outros querem. E esse pânico de ganhar amor, de não ter esse amor e essa aprovação, é desesperadora para as pessoas. Então, isso para mim é muito claro. Tudo que a gente faz na vida é buscando amor e aprovação dos outros. E a gente tem que ter amor e aprovação de nós mesmos. Perfeito. Então, isso na oficina, eu te falei que eu inventava palavras, né? Não tem dúvida.
para explicar isso aí para as pessoas, eu inventei 2 palavras. Uma palavra que explica quando você vive colocando o centro da sua vida no outro, que seria isso, você buscando aprovação, não sei o quê. Como o centro da sua vida está no outro, então esse seu jeito de viver recebe o nome de outroísmo. Porque está no outro. E quando o centro da sua vida está em você, você é o centro da sua vida e não o outro, aí eu chamo de autoísmo. Então, isso facilita para o aluno entender. Quando a gente nasce, a gente é naturalmente autoísta. A criança é naturalmente autoísta, ela não está preocupada com ninguém. Ela já nasce com foda-se ligado, né? Foda-se. Aí, a tal da maçã que você falou é a gente se obrigando, é a autonegação, a gente se obrigando a viver outroísta para agradar o outro, para ser aceito. É uma espécie de moeda de troca o outroísmo. Né? Você vive, você agrada o outro para ele te aceitar. O problema é que, se por mais que você agrade, ele não te aceita. Né? Ele sempre vai ficar insatisfeito com o seu comportamento. E o pior, você vai se soterrando, né? Você vai cada vez colocando mais camadas de autonegação em cima de si, e você vai ficando mais revoltado com o mundo ainda. Começa a ficar revoltado com o mundo, revoltado. Você acha que o problema está no mundo, mas quem está fazendo isso com você é você mesmo, né? Então, se a pessoa não desperta a consciência para isso que ela, às vezes, quando chega aqui para conversar comigo, um aluno, ele já tem uma vida inteira que ele fez isso. E se tornou um hábito, ele vive assim, e ele nem sabe que ele vive assim. E se você fala, ó, o seu problema é que você vive assim, no outroísmo. Ele briga com você. Ele briga com ele mesmo, né? Ele quer te bater. Não, não é isso. O problema são os outros. Não é o outro, velho. Não é você. Você que quer agradar o outro e fica vivendo mal. Então precisa se conscientizar. E esse trabalho é doloroso, duro, e é a minoria das pessoas que estão dispostas a encarar. Sim. Teve um psicanalista chamado Reuter, que em 66 ele descreveu o polo de decisão das pessoas. Quando você coloca a responsabilidade sempre fora, você trabalha com locus externo. Quando você trabalha com a responsabilidade sobre si, você trabalha com locus interno. Toda vez que você coloca a culpa de tudo nas pessoas, eu escorreguei no chão porque alguém molhou. Beleza, é uma forma de ver. Agora, se eu falar assim, eu escorreguei no chão porque eu não tive atenção, eu estava no celular. Da próxima vez, eu posso consertar. Toda vez que você traz o locus para dentro de você, fica mais fácil de você tomar decisões acertadas num próximo evento que seja semelhante. Então, eu valorizo muito esse trabalho por conta disso. Quando você traz para si a responsabilidade dos efeitos, das consequências das coisas que você faz, você vai ter mais chance de consertar as coisas que não te agradam. Eu acho que esse é o tema principal, né? A gente trazer isso para a gente, para a nossa responsabilidade enquanto há vida, enquanto há oportunidade de fazer. Então, é essa pergunta que eu quero prosseguir aqui nossa prosa. Então, o arrependimento é fundamental, certo? O arrependimento ele pode acontecer, e eu acho que é válido que ele aconteça e que você conserte. Eu, na minha época, não podia errar. Agora eu entendi que a gente pode errar, mas conserta rápido. Esse aqui é o grande barato da coisa. A gente só não erra quem não faz, pô. A gente erra, Sim, erra muito. Mas quando o cara é um paciente terminal, que ele está no fim, né, na finitude da vida dele, o arrependimento deve vir com toda a força para cima da cabeça dele. Às vezes você tem uma questão ainda de brigar com a verdade. Eu já vi muitos filhos morrerem sem falar com os pais, ou vice-versa, mesmo na finitude.
aquela teimosia, aquela coisa, não quero, não quero, não quero. Ok, é válido, eu não vou brigar com ninguém em fim de vida. Mas a gente sempre tenta que essa coisa aconteça na paz, de ambos os lados, né? Isso é muito curioso, você tocou num ponto bem importante da coisa. E, deixa eu ver, estamos no final do nosso papo, né? Não, a gente pode ficar aqui. O Jogo do Brasil começa às 9h45. Até lá, por mim, a gente pode ir aqui. Você tem compromisso? Não, eu nem sabia que tinha jogo do Brasil hoje. Não, meu compromisso Tem. é a partir das 9 e pouquinho, dá para segurar, sem problema. Então já é quase 9. Então, beleza. É, Essa questão do arrependimento é porque, assim, você já refletiu sobre a semelhança entre penitência e arrependimento? Não, nunca parei para pensar. Eu, geralmente, quando eu falo, eu não falo muito em religião no meu trabalho. Eu pego muito ateu convertido, que se arrepende de ter seguido determinada linha e aí aparece um câncer na vida dela, aparece uma doença grave e tal. Ele fala, pô, sacanagem, eu ia à missa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, ou qualquer outra religião que ela fazia. Eu não mexo com esses assuntos. E a penitência, eu acho que sempre vem de alguma coisa ligada a um arrependimento, né? a um pedido de perdão. E aí vai depender muito da cultura espiritual daquela pessoa, que ela vai ser sempre respeitada da minha parte, mas nunca vai ser puxado por nós, nesse sentido, né? Não, Mas entendo. não vejo, não. Quando o cara vai preso, para onde que ele vai? Cadeia Como é que chama a cadeia? ou para o governo, né? Qual é o nome, qual é o nome, digamos assim, mais correto da cadeia? Prisão? Sistema penitenciário. Sim, penitenciária. Percebe? Tem penitência ali. Verdade. A penitência está ligado, é claro que ela está ligada a um aspecto da religião, que não é à toa Sim, também, mas ela está ligada com a ideia de você cometer um erro e corrigir o erro, né? sim, E vale bastante essa reflexão. Não tem como você cometer um erro se você não tiver arbítrio, certo? sim. Então, você comete um erro quando você faz uma escolha errada, não é? Ou um combinado, né? Aí a gente vai. Esse papo vai longe. Porque, por exemplo, o Eu fato tô de eu ligado. fazer churrasco amanhã é feriado, aqui no Rio, eu vou fazer um churrasquinho. Eu estou me divertindo com os meus amigos. Se fosse na Índia, eu estaria preso. Eu estou violando um animal sagrado. O Sim. fato de alguém casar com uma menina de 12 anos, aqui no Brasil, dá cadeia. No Irã, não. O fato de eu ter 4, 5 mulheres aqui dá cadeia, em outros países, não. Então, assim, às vezes é o combinado. E eu vou pagar uma penitência por alguma coisa que é um olhar daquele grupo de pessoas com as quais eu convivo. Olha que coisa Ah, louca. mas aí seria uma penitência imposta. Pode ser que você mesmo se arrependa. Aí que entra o arrependimento, né? Você se arrepende e aí tem um processo, porque quando você se arrepende, você não percebe, mas no arrependimento você está dando início a um processo de aprendizagem. Porque se você não arrepender, você não tá aprendendo que você não deve fazer aquela coisa de novo. Quando você se arrepende, é porque você está falando, pô, eu acho que eu não devo fazer aquela coisa de novo. Então você está se reeducando, você está aprendendo alguma coisa. Então, ó, Sim. percebe? A penitência, a aprendizagem, o erro, e o arrependimento está tudo interligado aí, porque faz parte tudo de um mesmo processo. Que está ligado à questão da escolha, porque se você não escolher, você não vai se arrepender de nada. E que está ligado à questão da culpa, que esse é o ponto que eu queria chegar. Né? Quando o cara tá para morrer, ele deve sentir muita culpa. Não, assim, não, de verdade, não, eu não trabalho com esse lado da história, não.
Às vezes alguém quer ver um parente, mas sempre é uma coisa para frente, não é uma coisa. Eu não pego Mas, esse peso, não. Roberto, só te interromper aqui. Aqueles 5 arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer são 5 Sim, culpas. são. É, é isso que eu estou apontando. Sim, fato. Eu entendo que você não vai chegar lá e vai jogar, vai fazer a pessoa se sentir mais culpada ainda para morrer mal. É o contrário o seu trabalho, eu Nunca. entendi isso. Mas eu estou dizendo que o momento da morte implica muito nisso, né? E Para você vai... reverter essa história. Exatamente, perfeito. Eu entendi isso. Eu estou trazendo essa reflexão por conta de ser do momento. Agora, então, deixa eu te fazer. Quero a sua vez de fazer uma pergunta, depois eu faço a minha. Esse trabalho que você desenvolve, qual foi o resultado que você viu que mais te impactou? A pessoa que você conseguiu que tivesse esse olhar modificado e que fez a mudança mais significativa na vida dela, que você tenha conhecimento? Eu mesmo, né? É? Eu mesmo, né? De quem esse trabalho mudou mais a vida de quem? A minha, né? E é a que eu tenho testemunho direto, assim, eu sempre dou testemunhos de como vou usar o termo autoconhecimento para ficar mais fácil, né? Como o autoconhecimento salvou a minha vida. Porque olha só, se eu não tivesse produzido autoconhecimento, eu não estaria vivendo a minha vida. Eu estaria vivendo a vida que a sociedade queria que eu estivesse vivendo, que os valores comerciais, os meus pais queriam que eu estivesse vivendo. Só para você entender, só para ilustrar isso, que isso não é o que eu vou falar agora não é o principal. Aonde mais mudou a minha vida, digamos, foi no meu coração. É onde mais mudou a minha vida, foi dentro aqui. Isso não dá para explicar, mas o que dá para explicar o que é externo é o que eu vou falar aqui. Por exemplo, se eu não tivesse autoconhecimento, eu teria seguido uma carreira profissional que me desse dinheiro. Hoje em dia, fazem 13 anos que eu trabalho dia e noite num trabalho onde eu não ganho R$ 1 sequer, porque é um trabalho gratuito. Dia e noite. Eu trabalho muito mais do que eu trabalharia se eu tivesse num emprego de CLT, ou sei lá, fosse um profissional liberal. E não ganha um puto, velho. Não ganha um puto. Como que uma pessoa faria isso em sã consciência na vida dela? Mas, de vez em quando, minha esposa vem falar assim, porque, que nem você falou, você percebeu que você dava para coisa, vou usar a palavra dom, tá? Eu percebi que eu tinha o dom, que era a minha missão, eu tenho facilidade para certas coisas. Uma coisa, por exemplo, eu daria um ótimo psicanalista, porque eu converso com as pessoas e eu consigo analisar rápido as pessoas. E consigo ajudar elas quando eu ajudo elas a se analisarem. Aí minha esposa fica falando assim, não, que você tem que fazer psicanálise, que aí você vai ter muitos pacientes, você vai ficar rico, seu consultório vai estar sempre cheio. Provavelmente sim. Isso aconteceria. Aí eu pergunto para ela assim, mas tudo bem, eu vou ficar rico, mas eu vou ser feliz? O que importa é ser feliz. Eu sento em mim e eu estou encaixado, entendeu? Todo dia eu estou sentado em mim. E outra, eu sou dono da minha vida, absolutamente dono da minha vida. Porra, eu salvei a minha vida, entende? Que bom. Esse é o caminho. Eu salvei a minha vida. E eu faço esse trabalho para ajudar as pessoas a salvar a vida delas também, porque eu sei que elas estão perdendo. E elas não estão perdendo porque a sociedade, porque o capitalismo, elas estão perdendo porque elas estão em estado de ignorância de si. Se elas despertarem a consciência, elas vão ganhar o jogo. Não importa as circunstâncias, elas vão ganhar o jogo, mas precisa despertar a consciência. Então, meu trabalho é para que elas despertem. É isso. Esse é o final da história, né? Isso é o que a gente
que de verdade importa. É você se encontrar, você eclodir o teu daimon, como aquilo que eu falei que Aristóteles escrevia, e quando você consegue equilibrar o seu daimon com a arte de ganhar dinheiro fazendo o que você ama, você encontra o arete, ou excelência, descrito pelos gregos. E esse é que é o grande barato da história. É fazer a coisa que dê um equilíbrio para você viver bem e fazendo o que você ama. Como faz hoje César Cielo, a Marta do futebol, o Neymar e outras pessoas. Eu diria assim, ó, dinheiro. Todo mundo só consegue jogar. Vamos imaginar que a vida é um jogo, certo? E você é um jogador, está jogando o jogo. Se você só consegue jogar o jogo dentro das suas possibilidades. Fora das suas possibilidades não dá. O próprio jogo não permite. É isso. Agora, você tem que ser ousado, você tem que jogar no limite das suas possibilidades. Né? O que as pessoas não fazem é isso, elas não usam nem as possibilidades dela estar aqui, elas não estão nem no meio do caminho. Você tem que chegar no limite, é o que eu faço. Eu vivo a minha vida assim. Qual é o limite da minha possibilidade? É aqui. Então eu vou jogar o jogo aqui, velho. E o que vai ser depois? Vai ser depois que eu der esse chute. Eu vou dar esse chute. Aí o jogo vai andar mais um pouquinho e aí eu penso no próximo chute e assim por diante. Mas que nem você falou. Você tem que ser ousado, né? É muita coragem. Você só faz isso quando ou quando você está morrendo, você não tem mais nada a perder, aí você liga o Fotirol, né? Foda-se tudo. Sim. Ou quando você tem lucidez. Eu não estou morrendo, mas a lucidez permite. Porque uma das coisas que a lucidez te dá é veja, não é a crença, é a lucidez. Você fica consciente. Isso é Sim. Uma consciência existencial. Você fica consciente e, Roberto, você sumiu aí no vídeo. Não, a bateria que está acabando aqui. Deixa eu pegar aqui um carregador. Voltei. A imagem não. O som tá ok, mas a imagem não. É que a bateria está acabando. Carreguei aqui. Beleza. Liga aí a câmera. Liguei. Não ligou não? Câmera não, ainda não. Eu estou me vendo, estou te vendo. Deixa eu desligar de novo e ligar de novo. Beleza. Não apareceu? Não, eu vou desligar a minha e ligar de novo, vamos ver se é aqui. Peraí. Tá. Tenta aí de novo. A gente consegue ver se o pessoal está se vendo, tá me vendo e te vendo? Vou perguntar aqui. Vocês estão vendo eu e o Roberto? Eles vão escrever aqui. Tem pergunta para a gente, ô Ferrari? Tem elogios. Muitos elogios. Depois eu leio os elogios aqui. Está dizendo, estou pronta para estar pronta. Muito legal. Massa, isso. Tem um poema meu, eu vou até passar depois para você, chama Passando do Pronto. Porque a gente fica esperando, um dia eu me dei conta disso, né? Eu fico esperando para estar. Não estou pronto ainda, não estou. Meu, você ficar esperando para estar pronto, você não vai, você tem que, né? Você tem que ir de qualquer jeito. Então, mas uma das coisas que a consciência existencial te dá é você fica consciente que você não morre. Sim. Então, uma coisa, quando você fala eu vou morrer, você liga o foda-se, porque você vai morrer, então ou você faz ou você vai morrer. A outra coisa é o lado oposto, mas o efeito é o mesmo, quando você sabe que você não vai morrer. Eu não vou morrer, velho. Então foda-se, eu vou jogar aqui no limite, mano. A única coisa que pode acontecer comigo é eu sair do jogo. Isso sim, eu saio do jogo. Mas morrer eu não morro, então eu vou jogar no limite. Então tudo isso, o autoconhecimento colabora para que a pessoa exploda, né?
Seria o Sim, máximo. sim. Bacana demais. Tem Cara, perguntas aí? eu vou ler aqui o que falaram aqui. Riquíssima entrevista, riquíssima. Muito rica, dois homens que lidam diariamente com o sofrimento e o autoconhecimento de pessoas. Um que ajuda a tirar as máscaras e outro que vê as que já criaram. Pergunta: qual a diferença entre os pedidos de acordo? Essa é uma pergunta para você. Qual a diferença entre os pedidos de acordo com as idades? Ou seja, mudando as idades, como é que muda os pedidos? Não, uma coisa assim, mais característica que eu tenho, quando é menino, garoto, eles pedem muito coisa ligada a futebol. Flamengo, Vasco, Botafogo, Atlético, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Palmeiras, já fiz com eles todos. Tem muito sonho de futebol, né? Quando é mais idoso, tem muito sonho de praia. Eu levei uma senhora agora de 90 anos, de 84 anos. Ela queria a praia, estava um tempo ruim. Eu falei, você quer ir à praia hoje? Ela falou, você é de açúcar? Eu não sou de açúcar. Então vamos. Teve uma de 90 anos que a gente levou para cachoeira, para tomar banho de cachoeira. Já tive, e alguns eu faço no virtual, né? Passeio de asa delta, já fiz no virtual. Andar de moto, Harley Davidson, já fiz no virtual. Andar de gôndola em Veneza. Aí vai para a realidade virtual. Mas a criançada é muito coisa ligado a futebol. É o que eu vejo mais, assim, né? E YouTubers, né? Lucas Neto, Malena, gente que eu nem conheço, que eu acabo conhecendo depois. E algumas coisas ligadas à religião evangélica, quando é assim uma cantora gospel, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não é muito comum, não. Outra pergunta aqui é qual foi o sonho que você realizou que mais te emocionou ou te marcou? Eu tive três assim que me impactaram muito. Um foi recente, foi no ano passado, foi um salto de paraquedas, que foi uma pessoa, uma menina que eu me afeiçoei muito, conhecer a história dela. Teve um aniversário de 15 anos que me impactou muito, que foi nosso primeiro sonho mais elaborado. E teve o sonho que talvez mais tenha me impactado, foi um rapaz de 39 anos, teve um câncer de laringe, e ele queria publicar um livro de poesias que ele fazia, se alguém quiser seguir. Ele tem um site até hoje que não tiraram do ar, chamado Palavra Combinada. E ele escrevia poesias e passava para as pessoas no mundo. E a gente fez um lançamento para ele de surpresa, para ele entregar o livro dele para as 39 pessoas que ele queria. E elas estavam lá no instituto que ele estava. Foi uma surpresa para ele, uma manhã de autógrafos, foi muito emocionante. Se eu vou emendar uma outra aqui que tem a ver, que é bem legal também. Teve algum sonho que você realizou que realizou o seu também? Ou seja, você realizou de alguém junto, você realizou o seu? Cara, assim, eu sempre estou junto, né? Eu falo que a gente tem. Cada sonho deixa uma tatuagem emocional na gente. Ele é tão impactante, ele traz uma alegria tão verdadeira para as pessoas que você acaba pegando um pedacinho daquilo para você, né? E te ensina alguma coisa, te deixa alguma coisa muito bonita que fica um gostinho bom demais, demais. É único, cada sonho é único, cada emoção é única. Roberto, eu vou te fazer, você tem horário, né? Então eu vou te fazer duas Sim. últimas perguntas aqui. Só que para eu ver o seu vídeo, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar aqui o seu Elas estão microfone. vendo o meu vídeo? Porque eu estou vendo. Todo mundo está vendo, menos eu. Então, para garantir que vai aparecer na gravação, porque às vezes está funcionando legal, mas às vezes não aparece na gravação. Então, para garantir que vai aparecer na gravação, eu vou fechar seu microfone. Aí eu vou abrir de novo e você faz o Tá, processo aí de novo. Pode ser? tá, Aí eu acho que ok. vai resolver.
Pronto, eu fechei o seu microfone. Agora eu estou abrindo de novo. Isso. Agora faz o processo de novo. Vamos ver se resolve. Áudio ok. Vídeo ok. Pronto, resolveu. Pronto. Aqui eu só vou pedir ao pessoal para não deixar de seguir o @Instituto Hope com RROPE. Sigam a gente, que para mim é importante. Eu vou colocar na descrição lá no vídeo, no YouTube, Beleza. inclusive porque a gente não conversou tanto sobre os eventos, né, os projetos realizados, e eles vão ficar curiosos, eles vão pesquisar lá. As minhas duas últimas perguntas são o seguinte. O que é um sonho? Sonho é tudo aquilo que você se propõe a fazer, é importante e tem significado para você. Eu realizei um sonho agora recentemente de um casamento e eu perguntei para o casal assim, ele estava muito no finalzinho de vida, muito, com câncer muito avançado. Ele queria casar antes de morrer. E eu tive a curiosidade e perguntei para eles assim, qual foi o momento mais feliz que vocês já viveram juntos? E ela falou assim, foi o sonho da minha vida. A gente foi a Paquetá. Gente, Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, é uma ilha que você faz um passeio, deve custar uns R$ 20. É um passeio tão simples para eu fazer a qualquer momento que eu queira na minha vida. Eu posso ir amanhã no feriado. Mas é uma coisa que para ela teve um impacto tão grande, foi tão importante para ela estar lá com o marido e com os 2 filhos. Então, sonho é aquilo que você consegue vivenciar de alguma forma com as pessoas que você ama. Para mim é isso. Massa. Eu colocaria tudo isso que você falou em outras palavras, mas eu vou deixar nas suas, beleza? E aí, numa outra conversa, eu ponho em outras palavras, mas seria palavras concordantes, só seriam outras. Mas adorei a resposta, valeu. Eu vou fazer a última pergunta, mas antes, se você quiser me fazer uma última pergunta, pode fazer. Vamos lá. O que você pensa que vai estar fazendo daqui a 5 anos? Qual é o teu planejamento de vida para daqui a 5 anos com esse teu trabalho? 55, eu estou com 55, vou estar com 65. O que eu vou estar fazendo em relação ao trabalho da oficina? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu posso pensar aqui rapidamente e falar. A oficina ela é um trabalho de formiguinha, né? Ela é muito pequenininha. Ela é miudinha, assim, quase ninguém conhece. Quem conhece gosta muito e se beneficia, mas é um trabalhinho de formiguinha. Eu imagino que mesmo até daqui 10 anos, ela ainda vai estar num trabalho de formiguinha, mas já vai estar com um formigueiro um pouquinho maior. Vai estar bem estruturada. Eu acho que o que vem na minha cabeça é o seguinte: num determinado momento do meu trabalho aqui na oficina, eu entendi, eu vou colocar numas palavras que não é exatamente, mas só para ilustrar, tá? Supondo que o meu trabalho é um trabalho de salvar o mundo, vamos dizer assim. Né? Tá. Eu me conscientizei que eu não ia salvar o mundo sozinho, eu não ia conseguir. Porque, por exemplo, eu não consigo fazer terapia com todas as pessoas do planeta. E as pessoas vão fazer terapia. Então, o que eu precisava fazer era criar outros Ferraris. O trabalho na oficina não podia se encerrar no Ferrari, começar no Ferrari e terminar no Ferrari. Meu trabalho tinha que ser de criar outros Ferraris, multiplicar Ferraris, para que esses outros Ferraris pudessem dar continuidade ao trabalho da oficina. Por isso que se chama trabalho, o trabalho chama-se oficina e não Ferrari. Aí eu criei, um dos motivos de eu criar o ciclo de estudos também é para isso. Eu tenho alunos e eu ensino esses alunos a praticarem autociência para praticarem sobre si mesmos, mas eu tenho a esperança, e eu falo mal da esperança e amanhã eles vão falar mal de mim, Paulo, que entre esses alunos, alguns
se tornarão, como que eu vou dizer, eles continuarão desenvolvendo o trabalho da oficina, sem a necessidade que eu faça isso. Eles vão ser, claro que eles não vão ser minha Xerox, eles vão ser com a personalidade deles, do jeito deles, mas eles vão ser autocientistas. Então, agora essa é a resposta. Eu espero que daqui a 10 anos a oficina tenha conseguido produzir alguns bons autocientistas capazes de serem sucessores desse trabalho. Isso. Legal, bacana. A minha última pergunta para você é uma pergunta que tem numa das práticas da oficina, que eu geralmente faço para os convidados. Imagina que você recebeu um celular mágico e esse celular é capaz de enviar uma mensagem para todos os seres humanos do planeta. Só que você só pode enviar uma mensagem e assim que você enviar essa mensagem, ele vai desaparecer da sua mão. Qual é a mensagem que você envia a todos os seres humanos do planeta? Estudem. Aprendam. Eu acho que essa é a maior mensagem que alguém poderia ter me dado quando eu era mais jovem. Eu amo estudar, eu amo aprender, mas eu só descobri isso muito mais tarde do que eu deveria. Pra você ter uma ideia, eu estou fazendo mestrado agora. Eu tive oportunidade para fazer há 20 anos atrás. Então, quanto mais cedo, melhor. Massa, Roberto. Roberto, te agradeço imensamente a oportunidade que você deu. Você foi super voluntarioso. Eu estava conversando isso com a minha esposa. Ele falou: quem é o Roberto? Eu falei: não sei, mas ele foi super voluntarioso. Eu convidei, ele falou: vamos, vamos. Eu falei: pessoa que gosta de conversar, vamos mesmo. Então, agradeço. Foi um prazer. Sei que tem muita coisa aí para você oferecer para a gente aqui, para o mundo. E vão ter outras oportunidades e brigadão, muito obrigado, muito agradecido. Prazer todo meu, eu que agradeço a você, a quem estava nos escutando, quem curtiu. Quem quiser conhecer um pouquinho, @Instituto Hope, pode mandar lá que eu respondo, eu vejo o que vocês precisarem de perguntas. Quem quiser ser voluntário no nosso site, www.institutohope.com.br, também está lá, se cadastra lá que a gente vê. Ferrari, obrigado de coração, foi muito legal. Sucesso aí no teu empreendimento, na tua vida, nos teus alunos, na oficina. Grande abraço. Valeu, Roberto, tamo junto.